Olá, tudo bem? Para a gente analisar essa questão, eu fiz aqui o gráfico dos resistores ômicos e o gráfico para os geradores. Afinal, se eu tenho um gráfico U vezes I nas duas situações, mas um gráfico está crescente e no outro decrescente, qual é a relação entre essas duas? Como que a gente pode relacionar isso? A diferença entre esses gráficos é porque nesse gráfico aqui dos resistores ômicos, nós consideramos aqui no eixo Y a DDP exigida para esse resistor poder funcionar, que é aquele famoso U é igual a R vezes I. Ou seja, nós vamos ter um resistor, que eu coloquei ômico aqui só porque os ômicos é que tem essa linha contínua, uma corrente elétrica, e esse resistor vai depender de uma DDP nele para ele funcionar. Ou seja, quando ele estiver assim, ele vai depender de uma DDP entre esses terminais dele, um potencial sendo fornecido para esse resistor para que ele consiga funcionar. Quanto maior a corrente elétrica que passa por esse resistor, mais energia esse resistor vai consumir, porque maior vai ser o número de cargas que vai estar passando por eles. Então, mais energia esse resistor vai conseguir consumir, e assim maior vai ser a DDP dele, Já que a DDP é a diferença de potencial, e o potencial é a energia que você consome pela carga. Então, se eu aumento o número de cargas, eu aumento a energia consumida pelo resistor e assim eu consequentemente aumento a DDP. Então, esse DDP aqui, esse U, ele significa a energia necessária para que esse resistor possa funcionar. Tudo bem? Vai ser a DDP que esse resistor vai exigir para que ele consiga funcionar. E aqui a gente tem outra situação, que se relaciona com essa daqui também, mas aí a gente pode interpretar de um outro jeito, porque isso aqui não é a DDP que o gerador exige para funcionar. Afinal, o gerador é quem está produzindo essa DDP, ele não exige nada para poder funcionar, Mas o que acontece? A resistência interna dele vai exigir uma determinada DDP para ela funcionar. Afinal, toda resistência percorrida por uma corrente faz uma DDP aqui ser dissipada, tudo bem? A DDP que está sendo mostrada aqui no gráfico no eixo Y não é a DDP exigida igual está sendo aqui. Essa daqui é a DDP que é fornecida ao circuito, tudo bem? O que está sendo mostrado aqui é o que o gerador é capaz de fornecer, é o que o gerador é capaz de dar para o circuito. Tudo bem? Vamos analisar aqui, ó. Essa daqui é a equação clássica dos geradores, onde a DDP fornecida por esse gerador é igual à força eletromotriz desse gerador menos R vezes I. Por que menos R vezes I? A gente tem aqui que U é igual a R vezes I. Isso aqui é a DDP dissipada pelo resistor interno do gerador. O gerador ele vai ter a sua fonte lá, que vai produzir a força eletromotriz, mas ele também vai ter um resistor interno. E esse resistor interno, ele vai consumir um pouquinho da DDP, e essa DDP é tirada da força eletromotriz, por isso que a DDP que chega ao circuito é menor do que a força eletromotriz, tudo bem? Então, quando a gente tem uma corrente nula, significa que não vai passar nenhuma corrente por esse resistor, e por isso aqui não vai existir, já que aqui vai ser zero. E assim a DDP fornecida ao circuito é igual à força eletromotriz. Contudo, conforme a corrente elétrica vai aumentando, por exemplo, vamos considerar um ponto aqui, mais ou menos, tá bom? Só para a gente analisar. Se eu tiver uma corrente aqui, nesse potinho aqui, ela vai estar percorrendo o resistor, e conforme ela percorre o resistor aqui, ela vai ter uma DDP que vai estar sendo dissipada por esse resistor. Assim como esse resistor aqui, ômico, dissipa uma DDP, o resistor interno também vai dissipar uma DDP. Então, o que vai acontecer? É a mesma coisa aqui se a gente relacionar esses dois.
Conforme a corrente vai aumentando aqui, aumenta a corrente que vai passar por esse resistor interno. E conforme a corrente aumenta, aumenta a DDP exigida por esse resistor interno para funcionar. E conforme aumenta a DDP exigida por esse resistor interno para funcionar, mais vai ser esse R vezes I. E conforme esse resistor exige mais DDP da força eletromotriz é consumida e menos DDP dessa bateria aqui vai chegar ao circuito, tá bom? Então, o que acontece? Esse U aqui é o que chega para o circuito. Se a corrente aumenta muito, a resistência interna desse circuito vai consumir quase toda a DDP que é fornecida pela bateria. É como se a força eletromotriz da bateria servisse só para ela se autossustentar. Então, o que vai acontecer? Conforme a corrente aumenta, essa potência exigida pela bateria aumenta e a potência fornecida diminui. Então, esse U aqui é a potência não, né? É a DDP, o potencial. Às vezes confunde potencial com potência. O potencial fornecido pelo circuito, pela bateria, entende? Aqui é o exigido, que a gente pode relacionar aqui com a resistência interna. E aqui é o potencial fornecido para o circuito. Conforme aumenta a corrente, aumenta a DDP exigida por um resistor para que ele funcione. Então, conforme eu aumento a corrente, eu aumento a DDP exigida por esse resistor interno, mais o DDP que era da força eletromotriz é consumida e menos DDP chega ao circuito saindo do gerador. Por isso que aqui diminui, porque aqui é a DDP que o gerador fornece e aqui é a DDP que um resistor exige para funcionar. Tudo bem?